Olá, começa agora o Jornal da Câmara e hoje vamos falar de um evento que chega à 13ª edição como o maior da América Latina na área. O Fórum Internacional de Software Livre, iniciado nesta quarta-feira, vai até sábado aqui em Porto Alegre. E recebemos hoje Ricardo Fritt, que é um dos coordenador-geral da associação que promove o evento. Ricardo, bem-vindo ao Jornal da Câmara. Realmente o fórum, começando hoje, se estendendo até sábado, ele realmente vai trazer um conjunto bastante grande de atrações para a cidade. Ricardo, e por que Porto Alegre? Todos esses anos, desde 2000, a realização aqui. O que concentra tantas pessoas aqui na cidade? Porto Alegre tem tido a característica de ser protagonista em diversas áreas. A gente fala da Porto Alegre do Orçamento Participativo, da Porto Alegre do Fórum Social Mundial e também se fala da Porto Alegre do Fórum Internacional Software Livre. Todos esses movimentos, eles surgiram mais ou menos na mesma época. O Fórum Internacional Software Livre, a sua primeira edição aconteceu em 2000 e de lá para cá, Porto Alegre se tornou referência mundial em relação a software livre. E realmente muitas pessoas se reúnem, né? São mais de 500 palestras e cerca de 800 eventos programados, né? Isso. Na realidade são em torno de 500, a grade de palestras temos aí 500 e temos também uma série de outras reuniões, encontros comunitários, grupos de trabalho, atividades sociais, atividades culturais, tudo isso soma em torno de 800 atividades, todas elas tendo a ver com tecnologia, tendo a ver com informações livres, com tecnologias abertas e principalmente software livre. Mas nós, além de discutir as questões exclusivas de software livre, nós também discutimos uma série de questões que têm a ver com a liberdade. Software livre está ligado à questão de liberdade, então naturalmente os assuntos que têm a ver com liberdade nos tocam bastante. Certamente estaremos discutindo questões de neutralidade na rede, estaremos discutindo liberdade na internet, estaremos discutindo questões relativas à robótica livre e várias outras manifestações aí que são extremamente importantes do ponto de vista cultural, humano, até porque hoje a informática ela está presente na nossa vida, né? Desde que a gente acorda com o som de um celular. Praticamente. Praticamente, bastante presente. Então, por isso, é fundamental que a gente discuta essa questão das tecnologias abertas versus as tecnologias proprietárias. Pois é, esse é um momento em que a questão da informação livre, do software livre, da troca de informações livre na internet passa por um período bastante crítico, né? Algumas leis, tanto na esfera internacional quanto nacional, tentaram passar, né? Enfrentaram bastante resistência. Como é que tu, como coordenador da associação que promove o evento, encara essa questão da informação livre versus a proteção ao direito autoral, enfim, essas outras proteções legais comuns à nossa legislação? Em primeiro lugar, é importante dizer que nós somos extremamente favoráveis a obedecer à legislação, a todas as legislações. Por isso, trabalhamos exatamente na questão de termos legislações boas para todas as pessoas. Uma das questões que nós nos debatemos bastante é em relação à neutralidade na rede. Neutralidade na rede pode passar a impressão de ser um termo um pouco pasteurizado ou de pouca significação. No entanto, é uma questão fundamental para a nossa vida. A neutralidade na rede estabelece que qualquer pacote de dados, seja ele uma mensagem de texto, seja ele um e-mail, seja ele um vídeo, seja ele um pedaço de música, possa trafegar com a mesma velocidade por toda a internet. Imagina o caso de que, vou citar aí o meu amigo Thomas Soares, que diz o seguinte: imagina uma rua onde somente carros de uma determinada marca pudessem trafegar a 80 por hora, outros de outra marca pudessem trafegar apenas a 60 e pior, outros nem pudessem trafegar. A internet é a mesma coisa e a nossa discussão sobre a neutralidade na rede é exatamente essa. Carros de qualquer marca, ano, modelo, podem trafegar a mesma velocidade pela via que é a internet.
Porque a maioria das pessoas já tem essa noção, às vezes errônea, de que a internet é um ambiente livre. E, na verdade, ela está sob um cenário de diversas proteções e marcas e tudo mais, né? Essas discussões no software livre, como é que tu vês que elas desenvolveram nesses últimos 12 anos? A discussão do software livre ele sempre teve a ver com a questão de compartilhamento de conhecimento. Compartilhamento, colaboração, e essa é a essência do software livre. Inclusive, neste ano, a gente faz uma associação bem interessante com o Ano Internacional do Cooperativismo, que tem os mesmos princípios básicos, o princípio da colaboração e do compartilhamento. O que nós queremos em relação a isso é que todo o conhecimento da humanidade seja compartilhado pela humanidade, não apropriado de forma indevida por apenas alguns segmentos. Não é possível que alguém que tenha acesso a um determinado conhecimento vá correndo até uma instituição de patentes e registre aquele conhecimento como sendo seu. E isso tem acontecido de forma bastante frequente no mundo todo. É o modus operandi da sociedade. É o modus operandi da sociedade. Alguém se apropria de uma determinada parcela de conhecimentos livres, porque a humanidade cresceu sempre fazendo associações de 2, 3 ou 4 conhecimentos diferentes. Alguém linka tudo isso, cria uma nova linha de conhecimento. Qual é a lógica? É tornar esse conhecimento, esse novo conhecimento, à disposição da sociedade também. Claro, reconhecendo a autoria de quem fez essa nova linkagem. A academia, os trabalhos acadêmicos, todos eles fundamentados nesta lógica. Ou seja, buscar conhecimento. Por isso, os nossos professores, né, quando nos pedem os trabalhos acadêmicos, eles nos dizem, olha, pega uma fundamentação, a fundamentação, leia bastante, junte toda essa fundamentação e crie suas conclusões finais. Sempre com referências. Sempre, né? Com as referências. E as referências são exatamente reconhecer o direito de quem fez aquela referência. Então, no software livre, no conhecimento livre, não se está abrindo mão de quem fez. Ao contrário, está se dando todo o crédito de quem foi que fez aquela parte do código, aquela nova linha de conhecimento. Apenas estamos colocando isso à disposição da humanidade novamente. Agora, Ricardo, o evento, o Fórum Internacional de Software Livre, ele tem uma boa relação com o setor empresarial, né? Inclusive na questão de patrocínios e tudo mais, vocês já vêm construindo essa relação. Como é que o setor empresarial, em geral, encara essa questão do compartilhamento e da colaboração? O setor empresarial trabalha com a lógica de resultados, né? E o resultado, ele se dá, é o resultado econômico, o resultado prático de atingir algum objetivo. Para conseguir isso, utilizando o software livre é muito mais fácil, porque se utilizar de um conjunto de conhecimentos que já estão disponíveis. Nós temos aí excelentes softwares livres para fazer gestão de empresas, para fazer softwares vamos lá, tem gestão de empresas, a parte outra de BI, que é Business Intelligence, informações gerenciais e assim por diante. Então, tem softwares livres maravilhosos para isso. Por que um empresário vai ligar para uma determinada empresa que tem um software proprietário e gastar alguns milhares de dólares, se ele pode ter esse conhecimento disponível apenas para download? Evidentemente que o download não resolve tudo. O download é a primeira parte. A segunda parte é o conhecimento, alguém que dê suporte técnico para que essa empresa instale e utilize da melhor forma possível aquele software. Então, nós trabalhamos exatamente nessa linha. Como as empresas querem dar resultados, se a gente vai por aí olhando atentamente algumas questões, hoje a gente vê que tem empresas de aviação
que nos oferecem aqueles softwares de entretenimento em cada uma das poltronas, esse software de entretenimento é software livre. Tem empresas, acho que posso citar o caso, por exemplo, da Caixa Federal, que colocou em todas as lotéricas, o que roda ali é um Linux, é um software livre. Então, felizmente, a urna eletrônica é um outro exemplo de software livre presente na nossa vida. Justamente, o setor público pode se beneficiar muito com o software livre. Uhum. O setor privado também. Boa parte das lojas de varejo, né, quando a gente vai comprar a camisa ou comprar um casaco, quando eu for passar no caixa, eu estou usando um software livre. As lojas de varejo se deram conta de que vale a pena utilizar software livre por conta da segurança, da disponibilidade, da alta disponibilidade, que isso é uma característica do software livre, porque como ele é bastante testado e tem várias comunidades que ajudam a testar, evidentemente ele tem um nível de qualidade bastante avançado. O nosso uso, os softwares livres de antivírus, que é uma necessidade para todos aqueles que navegam na internet, os melhores são os softwares livres. Isso já está bem disseminado, né? Ricardo, em termos de marcos históricos, quando é que a questão do software livre passou a ser uma preocupação global? Porque no evento a gente recebe e vai receber ainda muitos autores e ativistas internacionais, né? O software livre, vamos dizer assim, o software ele começou livre, né? Depois, em um determinado momento, alguns ramos de indústria da área de informática resolveram colocar caixinhas ao redor dele. Bom, a partir daí nós passamos a ter o software proprietário. Mas no meio acadêmico o software continuou livre, porque o conhecimento, para que ele se junte, que se crie novos conhecimentos, a gente precisa de software de conhecimento livre e padrões abertos. Então, assim, a preocupação do mundo, desde que se iniciou esse movimento lá com o Richard Stallman e com o Linus Torvalds, que é o criador do Linux, essa ação ela tem se mostrado bastante consistente. E, além do Fórum Internacional de Software Livre, existem outros movimentos, né, nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, fóruns semelhantes ao FISLE, onde essa discussão acontece. O FISLE, por conta de toda aquela condição de Porto Alegre ser um local que está aberto, uma sociedade que está aberta a essas discussões, a gente se reúne aqui, né, uma vez por ano para discutir essa questão do software livre. Então, assim, 2000 é um marco extremamente importante. Depois nós temos em 2009 o 10º Fórum Internacional de Software Livre, em que aqui no Brasil nós tínhamos a discussão da lei do senador Azeredo, chamado AI-5 Digital, em que nós colocamos lá um abaixo-assinado na internet. Isso rendeu aí mais de 165 mil assinaturas. E o presidente Lula, no seu pronunciamento durante o FISLE, ele sepultou o AI-5 Digital. Então esse foi um marco importante de o quanto é importante todo esse ativismo em cima de ideias. Depois disso, dessa questão do presidente Lula anunciando aqui, a sociedade brasileira criou o Marco Civil na internet, que foi construído de forma colaborativa, entre um conjunto de especialistas e a sociedade. Ele esteve aberto para debates, ele esteve aberto para sugestões, e ele foi construído com a ideia que a sociedade brasileira tem de um marco civil para regular a internet no Brasil. Perfeito. Sobre o 13º Fórum, quais são cerca de 500 palestras, mas quais são os destaques que tu faria? Poliana, essa é uma pergunta que eu tenho uma dificuldade muito grande de responder. Eu imagino. Não só pelo tamanho, mas pelo tamanho do evento, pela quantidade de palestrantes. Temos aí em torno de 400 palestrantes que estarão presentes no FISLE, de diversos países, mas principalmente porque o software livre ele é montado em cima de várias comunidades.
Para a comunidade FreeBSD, eu tenho o ícone da FreeBSD. Para a comunidade Mozilla, eu tenho os ícones da Mozilla. Para a comunidade Expresso, tem os ícones do Expresso. E assim vai indo. Cada um deles tem o seu próprio ícone. Por isso é complicado a gente dar 1 ou 2 ou 3 destaques. Eu daria 400 destaques. O que a população que não se inscreveu no evento, porque essas inscrições já terminaram, né? As inscrições pagas para as palestras e workshops. Mas o que é aberto à população que ela ainda pode ver no FISLE? As inscrições pela internet já se encerraram, mas nós ainda temos algumas vagas para inscrição no local do evento. Então, aquelas pessoas aqueles técnicos interessados em software livre, em cultura livre, em discussões sobre a liberdade na internet, ainda têm a oportunidade de se dirigirem até aqui o centro de eventos da PUC e fazerem a sua inscrição. Mas além lá durante o fórum, nós temos algumas atividades que são de interesse da área empresarial e também da área de diversidade cultural. Na área empresarial, nós vamos ter a primeira rodada de negócios e competências livres. Então, essa rodada de negócios está sendo desenvolvida junto com o SEBRAE. Há 57 empresas, né, de diversos estados do Brasil que se inscreveram e estarão aqui discutindo formas de construir parcerias. Então, essa é a primeira vez que isso acontece durante o FISLE e o objetivo é exatamente mostrar que software livre também gera negócios e gera bastante negócios. Paralelamente a isso, tem toda uma trilha de palestras que é aberta à população, que vai tratar exatamente dessa questão de empreendedorismo e como fazer negócios com software livre. Qual é a expectativa de público de vocês durante todos os dias do evento? Nós temos uma expectativa de em torno de 7 a 8 mil pessoas circulando, estando presentes lá na PUC, ou assistindo palestras, ou presentes nos diversos estandes em que estarão sendo mostradas diversas atividades. Uma das atividades que sempre causa bastante curiosidade são as atividades da robótica livre, né, e a meta-reciclagem. Hoje nós vamos ter lá um conjunto de oficinas de meta-reciclagem e de robótica livre. O pessoal vai montar diversos robôs. É um trabalho colaborativo aí de 14 entidades, né, de diversos lugares do Brasil que estarão nesse espaço ofertando oficinas para quem tiver interesse e também demonstrando ao vivo como se monta determinados robôs, como se reutiliza componentes oriundos de computadores antigos e coisas assim. Então, logicamente, Ricardo, dá para acompanhar o evento pelo site, né? Sim. Além de acompanhar o evento pelo site, o site vai ter à disposição notícias, né, existe toda uma cobertura colaborativa, tem uma série de estudantes de jornalismo que estarão, voluntários que estarão criando toda uma cobertura. Tem também uma gurizada da Escola do Futuro, então vai ter lá os meninos e meninas vão estar lá com seus gravadores, seus blocos, câmeras fotográficas, fazendo a cobertura colaborativa do evento, de diversas palestras, entrevistando palestrantes ou expositores. E também a TV Software Livre, uma TV web, ela vai estar distribuindo notícias e mostrando as palestras em tempo real em 8 canais diferentes. Bom, Ricardo, nesse momento em que a internet, em muitos contextos, é considerada basicamente um direito básico do cidadão, tu achas que essas discussões ainda têm muito a evoluir? Exatamente por estar evoluindo, por o fato da internet estar tendo essa evolução como um direito básico do cidadão, tem países que colocaram isso na sua Constituição, o que é algo fantástico. No Brasil, nós estamos tendo essa discussão do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet foi construído, ele está em tramitação na Câmara,
Mas, de vez em quando, nós temos alguns sustos, né, com a lei do senador Azeredo, que foi sepultada no Senado. Aí o senador se elegeu deputado, e aí ele trouxe esse assunto para a Câmara. Então, volta e meia, o AI-5 digital, ele volta à tona. Tá? Então, nós temos que estar bastante atentos em relação a garantir a internet como um direito. O AI-5 digital, e a gente chamava ele de AI-5 digital, chama ele de AI-5 digital porque ele exatamente busca aqueles conceitos do AI-5 lá de 64, do regime militar, em que ele considera o internauta um potencial criminoso antes de teclar a primeira tecla. Isso não pode acontecer. Né? Nós temos que efetivamente ter a liberdade de navegar pelos sites, pelas redes sociais de nosso interesse, com a maior liberdade possível. Se cometemos algum delito, existem instrumentos para coibir isso, para punir as pessoas que cometeram os delitos. Se existem maneiras de punir pessoas que cometem delitos fora da internet, existe maneira de cometer... Liberdade com regulamentação. Então. Sem dúvida alguma. A lei brasileira, ela pode ser aperfeiçoada em alguns aspectos, mas todos os instrumentos para coibir delitos, e volta e meia a gente ouve notícias aí de que alguns grupos criminosos foram presos por estarem obtendo senhas indevidas de bancos ou fazendo acessos a cartão de créditos, esse tipo de coisa. Bom, isso a lei brasileira já permite. São delitos de pornografia infantil, tudo isso já está previsto na legislação brasileira e pode ser punida com toda a tranquilidade. Perfeito. Ricardo, muito obrigada pela entrevista, sucesso ao evento. Está ótimo, aguardamos então os telespectadores que tiverem interesse que estejam presentes ou assistam o FISLE pela TV Software Livre. Tá certo. Quero agradecer também a sua audiência. O Jornal da Câmara hoje termina por aqui, mas a gente se vê na próxima edição. Até lá!